Eu sou a professora Rúbia. A minha experiência de trajetória profissional foi começando com a licenciatura no curso de matemática, concluí a licenciatura. Após isso, continuei motivada pelo meio acadêmico, fiz pós-graduação em ensino da matemática também. Nessa época, eu já atuava como professora da rede pública e particular em Curitiba, onde resido. Com a experiência da sala de aula, de fato, da vivência da escola, eu percebi que eu ainda precisava procurar mais, estudar mais, me aperfeiçoar mais dentro do campo científico. Então, acabei estudando, voltando para a universidade e cursando pedagogia. Após o curso de pedagogia, também fiz outra pós. Depois disso, fiz alguns trabalhos dentro de Curitiba, no núcleo de educação, fazendo assessoramento para os professores dos anos iniciais do ensino fundamental, que foi nesse momento aí da minha trajetória profissional que eu encontrei a estatística. Porque nas conversas, nos assessoramentos, nos cursos que eu fazia, que eu ministrava, eu percebia que o olhar dos professores, enfim, da própria organização curricular, estava muito a desejar no campo da educação matemática. Mediante a minha vivência e a volta para a universidade, eu comecei a pesquisar linhas de mestrado que trabalhavam com matemática, que eu, naquele momento, estava me identificando que era educação estatística. Foi nesse momento que eu encontrei o curso na UTF, que de fato tinha uma linha que conversava muito com os meus interesses naquele momento. Participei do processo de seleção e nesse momento que eu comecei a estudar educação estatística, quando eu passei no curso de mestrado da Universidade Tecnológica do Paraná. E a partir do ingresso no mestrado, que eu vim desenvolver esse material que hoje nós estamos conversando um pouquinho, que é esse livro de educação estatística, voltado diretamente para o público dos anos iniciais do ensino fundamental. Na verdade, a motivação em estudar essa vertente da educação estatística começou dentro do mestrado e eu acabei aprofundando essas discussões, essas relações no doutorado, que eu concluí recentemente também. Um dos maiores motivadores é que, embora seja previsto e seja preconizado nos documentos oficiais, o encaminhamento, a sistematização pedagógica da educação estatística, ela é muito superficial. Poucos são os momentos destinados, de fato, a essa questão que é tão importante, porque é uma situação para além dos espaços escolares. Nós nos deparamos diretamente na nossa vida cotidiana com temas extremamente relevantes dentro do campo da educação estatística. E a gente acaba percebendo na vivência, de fato, da educação pública e de algumas experiências que eu tive da privada, acaba se relegando para o final do trimestre, final do semestre, ou mesmo no final do bimestre, a sistematização dos elementos, né, dos campos conceituais da educação estatística, ou por vezes ele acaba sendo apresentado como um encerramento de algum conteúdo, enfim, se faz um link, não que isso seja negativo, não é visto dessa forma, entretanto, é fundamental que haja, de fato, uma sistematização, um planejamento voltado aos campos conceituais da educação estatística, que é extremamente importante que os alunos comecem desde os anos iniciais, que foi esse meu olhar dentro do campo do mestrado, né, a se apropriar desses conhecimentos. Claro que sabemos que isso é uma construção que vai acontecendo ao longo do processo de escolarização, mas não é possível hoje esperar ou, enfim, acabar trabalhando e sistematizando essas questões só no ensino médio ou, enfim, só nos anos finais do ensino fundamental. É uma construção que deve ser feita gradativamente desde os anos iniciais, e há autores, enfim, que já colocam isso desde a educação infantil. Então, é necessário, é interessante que se haja um outro olhar sobre essa perspectiva para que a gente possa construir, de fato, um suporte, uma base para que o aluno venha, ao longo dos anos da escolarização,
se aperfeiçoando, sistematizando e construindo o seu conhecimento da educação estatística, para que na sua vida prática, enquanto cidadão, ele possa, de fato, ter uma leitura crítica das entrevistas, dos noticiários, das manchetes que a gente se depara nos meios de comunicação de várias formas, com assuntos da nossa vida cotidiana, sendo apresentado pelo viés da educação estatística, como gráficos, infográficos, tabela, dentre outras e muitas questões que nós observamos. A importância da disseminação do conhecimento estatístico, enfim, do conhecimento matemático, é fundamental, porque a matemática faz parte, não só a educação estatística, mas a matemática como um todo, ela está interligada com todas, eu diria, ou muitas das nossas atividades correlatadas à nossa vida, que não está só dentro dos espaços escolares. Entretanto, como fui, na verdade, né, mas continuo sendo professora dos anos iniciais, a gente tinha um grande desafio, porque o que acontece? Geralmente, os professores dos anos iniciais são professores generalistas. Então, quando se trabalha com o campo da matemática, já é um desafio maior. E se trabalhando com a educação estatística, que nas últimas décadas teve uma grande mudança de paradigmas frente aos conteúdos curriculares, frente a de que forma sistematizar com os alunos e qual a sua finalidade, de fato, social, primeiramente era necessário tentar dar um suporte ou algum material que de fato contribuísse, fosse mostrando para o professor uma experiência dentro do campo da educação estatística, como sistematizar, como organizar, como encaminhar com os alunos esse conhecimento, porque o próprio conhecimento matemático já se torna pesaroso em alguns momentos, porque o professor que vem de uma educação, como, por exemplo, a pedagogia, nós temos fundamentos de matemática, fundamentos de didática, mas, de fato, o conhecimento matemático dentro do curso de pedagogia, ele não tem uma grande visibilidade. A gente tem um arcabouço muito mais voltado a como dar aula, mas a gente precisa, antes de como dar aula, saber o conteúdo para, então, sistematizar as didáticas e fazer essa conexão entre o conhecimento matemático e as estratégias e encaminhamentos utilizados para que o aluno possa se apropriar desse conhecimento. E a partir dessa vivência aí, né, e desses dois pontos de vista, dentro do campo da matemática como professora de matemática e dentro do campo da pedagogia como pedagoga, eu pude perceber que tinha uma lacuna muito grande sobre esse aspecto. Então, esse material foi idealizado como uma possibilidade de auxiliar o professor dos anos iniciais, de que forma ele pode se apropriar um pouquinho do conhecimento da educação estatística no campo da matemática, e junto a isso, como fazer com que o aluno se aproprie e vá gradativamente construindo esses conhecimentos, e que não seja um mecanismo de resolução de algoritmos. Claro que a gente, dentro do campo da matemática, dentro do campo da educação estatística, a gente vai sim utilizar essas fórmulas, esses algoritmos, mas ele tem que perceber a significação disso. Por exemplo, vai calcular uma média aritmética. Então, ele precisa entender o que é uma média aritmética, quais são as relações, quem são os sujeitos envolvidos naquele contexto. E, para isso, nada mais significativo, no meu ponto de vista, que trabalhar com situações nas quais os alunos sejam atores realmente, de fato, no processo do ensino e aprendizagem, porque aquilo vai trazer uma significação muito maior dentro da vida dele e dentro do conhecimento acadêmico, porque ele consegue fazer relações, ele consegue estabelecer conexões, diferente quando colocamos vários elementos, vários números e pedimos para que ele aplique um algoritmo para calcular a média. Acredito que com essa nova organização e encaminhamentos aí das pessoas que estão fazendo a gestão da editora, tem tudo para colaborar com nós, os autores, e para a produção científica tomar uma proporção ainda maior e disseminar o conhecimento, que eu acredito que seja a grande finalidade da editora. É uma grande satisfação, né, ver a realização
por meio da publicação desse livro, desse material, desse projeto que eu me dediquei ao longo de 2 anos, e depois disso continuo trabalhando na mesma área. Espero realmente que para os leitores que tiverem acesso, que o livro possa contribuir, possa colaborar de algum modo, se não para a utilização em sala de aula, mas para um olhar diferente no contexto do ensino, principalmente do ensino da matemática, e o meu foco maior, que é a educação estatística, abrir os olhos para uma outra perspectiva de estatística no nosso cotidiano, uma visão mais crítica, uma visão mais apurada sobre informações que não são postas pelos meios de comunicação, que nem sempre são sob a melhor perspectiva, podem ser sim sob a perspectiva certa, mas para um público em específico, que é muito importante que nós tenhamos essa leitura mais apurada e a partir disso desenvolver nas pessoas que estão à nossa volta. Então, o meu convite é para que todos que tenham acesso a essa leitura, que possam de alguma forma se apropriar minimamente ou se apropriar um pouquinho do que eu quis passar para vocês. E é a concretização de um projeto, estou muito contente que esse material tenha chegado às pessoas que estão lendo nesse momento, ou que lerão, enfim, e que possa ser útil de alguma forma.